Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos dar início à lição número 10, que o título é Com Deus não se brinca, né? E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que está acompanhando essa aula bíblica dominical. E que o Senhor venha, Senhor, penetrar os teus ensinamentos na nossa mente, Pai. Obrigado por tudo, continue conosco e abençoe essa escola bíblica dominical. Muito obrigado, Pai, por tudo. Te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos dar início à nossa aula. Eu quero aqui ler o texto básico em Deuteronômio, capítulo 5, de 1 a 15, que diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para o cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então também vamos, irmãos, ler o texto devocional que está lá em Jeremias, capítulo 12. Capítulo 2, de 1 a 8, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que os devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Israel, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte,
por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o teu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que nenhum proveito. Nem nenhum proveito. Prevaricar, irmãos, é transgredir, tá? Transgredir a lei do Senhor. Vamos também ler aqui o versículo-chave que está em Deuteronômio capítulo 4, e o versículo 24, que já está aqui na lição. Está escrito assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e Deus zeloso, né? Que nós vamos aprender nesse dia de hoje é que Deus é um Deus perfeito e Ele é sério e tem compromisso com a sua palavra, né? Aqui no 4:24 eu vou repetir para os irmãos, que diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso, né? Aqui diz que Deus é um fogo que consome. Essa expressão, irmãos, é descritiva, refere-se ao santo zelo de Deus e a sua ira e juízo sobre aqueles que se afastam da sua palavra e dos seus retos caminhos, para adotarem a idolatria. Deus zeloso, Deus é um Deus zeloso no sentido de não tolerar infidelidade, a adoração a outros deuses da parte do seu povo. Esse tipo de zelo divino, às vezes traduzido, pode ser falar que Deus tem ciúmes dos seus filhos. É santo e justo, semelhante na vida conjugal, deve haver um santo zelo mútuo que protege o amor de um cônjuge pelo outro. Os cônjuges devem reivindicar amor mútuo e lealdade exclusiva, o que implica cada cônjuge permanecer plenamente fiel e leal na vida conjugal. Amém, igreja? Então, aqui fala que Deus, Ele é um Deus zeloso, que Ele tem ciúme dos seus filhos, como se fosse um casal, que o marido tem que zelar pela mulher, ser fiel a ela, e a mulher também ter zelo pelo seu marido, e também ser fiel a ele, né? Então é isso que Deus estava pedindo para Israel, para ser fiel a ele. Hoje nós vamos aprender, irmãos, nós vamos reconhecer a autoridade e santidade de Deus, que devemos adorá-lo com exclusividade, considerar a perfeição de Deus no relacionamento com Ele e com o próximo, tomar atitudes que deem bom testemunho de Cristo, né? Vamos dar uma lida também, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 19. Vamos do versículo 1 até o 12. Essa lição é uma continuação dos 10 mandamentos. Então tem tudo a ver com os 10 mandamentos ainda, irmãos. É uma sequência, tá? Que está escrito assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois ali acampou-se de fronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo assim: falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Então, irmãos, é interessante, né, como Deus começa esse capítulo 19, no versículo 4, Deus tendo uma conversa com Moisés, né, para instruir o seu povo, né, e observar os seus mandamentos, né. Aqui nós vamos fazer uma observação no Êxodo, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim? Então, irmãos, eu queria falar um pouco sobre esse versículo, que diz assim, é uma referência que eu tenho, que diz assim: assim como a águia mãe põe os filhotes sobre as asas para evitar sua queda fatal, enquanto aprende a voar, assim também Deus estava cuidando de Israel e trazendo não apenas ao Sinai, mas a si mesmo. A expressão acima demonstra o amor de Deus por Israel e serve como base da sua obediência a Ele e das suas obrigações diante dele, segundo o concerto. Então, irmãos, aqui nessa referência bíblica, em Êxodo 19, 4, fala que Deus, ele justamente fez como a águia, né, que coloca seus filhotes nas suas asas para que eles não venham a cair quando estão aprendendo a voar, né? E assim é Deus com a gente, né, irmãos? Ele tem esse mesmo cuidado para que nós não venhamos a cair. E outra referência aqui, uma segunda referência, diz assim: vai ao povo e purifica hoje e amanhã, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Êxodo 19, 10 e 11, né? Diz assim, ó: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, né? Aqui Deus está falando para Moisés que o povo se prepare, se purifique, né? Porque no terceiro dia eles iriam aparecer lá no monte Sinai, né? E Deus ia descer no monte Sinai para falar com Moisés, para falar com todo o povo, né? E também outra referência que Deus falou para Moisés, falou assim: guardai-vos de subir ao monte, todo aquele que tocar o monte será morto. Êxodo 19, 12. Então foi colocado um amparo ali, uma corda, para que eles não avançassem. Não podia homens, mulheres, animais, nem crianças estar tocando no monte ali, porque eles poderiam estar perdendo as suas vidas, né? Então ali foi uma
orientação de Deus falando com Moisés, né? Então, isso posto, irmãos, Deus declara finalmente: eu sou o Senhor teu Deus, né? Lá em Êxodo 20, no versículo 2, mais uma referência que fala: justificadas estão todas as imposições, né? E está escrito em: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus propõe tomar a Israel como sua propriedade peculiar diante de todos os povos, né? Está escrito lá em Êxodo 19:5. Se a nação se comprometer a preservar em si mesma 4 características particulares de Deus, né? Nós vamos ver a seguir. Mas nós vamos ler esse 19:5 que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, irmãos, esse título aqui dessa revista fala que com Deus não se brinca, né? Deus, ele é santo e a palavra dele não volta vazia, né? A palavra dele antes apraz e ela tem um propósito certo, né? Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, ele tem compromisso com a sua palavra, né? Então a própria Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia, antes tem um propósito, né? E esse propósito é tudo conforme a vontade e o querer do Senhor, né? Então, esse início de aula que nós estamos tendo aqui fala justamente isso, né? Que com Deus não se brinca. Quando a gente fala que Deus não se brinca, a gente lembra do quê? A gente lembra de temor, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E nós temos que ter esse temor, né? Muitas pessoas hoje não estão tendo mais esse temor, né? Não estão tendo mais essa reverência, esse cuidado, esse respeito para com Deus, né? Muitos estão levando as coisas muito na brincadeira e não quer se comprometer. E esses dias eu vi um pastor falando qual que é a maior fraqueza do cristão. A maior fraqueza do cristão, de um homem, é não crer em Deus, né? Não ter fé em Deus. Essa é a sua maior fraqueza. Porque lá em Mateus, no capítulo 22, se eu não me engano, quando o Senhor Jesus saiu para orar, mas o barco, por causa da ventania, da tempestade, o barco se afastou um pouco. E Jesus começou a chamar os discípulos ali, e os discípulos viram que poderia ser Jesus, e Pedro falou se ele poderia ir até ele. E Jesus falou que ele podia. Então Pedro ali se levantou do barco e foi andando sobre as águas. Mas quando ele chegou perto de Jesus, ele teve medo, né? Por causa do vento, por causa da tempestade. E ali ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele afundou. E quando ele afundou, Jesus pegou em suas mãos e o levantou, né? E vou até ler aqui para os irmãos. Mateus 22, 34. Deixa eu ver, Mateus 5, 17.
Então, Mateus 22, 34 diz assim: E os fariseus, ouvindo que Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, esse grande mandamento aqui, essa grande ordenança aqui, né, fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus estava preocupado com o povo, porque o povo estava com muita idolatria, estava adorando a outros deuses, né? Por isso que ele fez os 10 mandamentos, porque Deus estava preocupado com o povo estava disperso, né? E é isso. Então, eu estava falando, irmãos, eu interrompi aqui, desculpa, sobre a fé, né? A maior fraqueza do homem, irmãos, é a fé, é a falta de fé, né? É não acreditar em Deus, né? E nós temos que crer que tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo que Deus faz, Ele não erra, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Desde o princípio do mundo, quando foram criados os fundamentos do mundo, Deus tem falado, Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus tem nos ajudado, nos amado como o Pai que Ele é, e nenhuma das suas palavras caiu por terra, né? Então, Deus é um Deus sério, é um Deus perfeito, né? Que aqui diz que Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que os seus propósitos são cumpridos, né? Lá em Jó, no capítulo 42, Jó falou que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, né? Nenhum plano de Deus cai por terra. Então, é isso que nós temos que acreditar, né, irmãos? Que nós temos que acreditar na palavra de Deus, né? Continuando a nossa lição, nós vamos falar aqui sobre 4 características de Deus, né? E uma delas vai falar sobre a exclusividade de Deus. Depois, a incomparabilidade de Deus. Depois nós vamos falar sobre a santidade de Deus. E depois nós vamos falar sobre a autoridade de Deus, né? E eu quero deixar para os irmãos estar comentando, né? Falando algo da parte de Deus sobre essa lição que fala que com Deus não se brinca, né? Qual o seu pensamento? Você que está ouvindo essa aula, qual o seu pensamento em relação a isso, né? Eu queria que os irmãos comentassem. Lógico que essa linha de raciocínio já é uma linha que vem seguindo desde a lição 9, que fala sobre os 10 mandamentos. E Deus queria fazer ali um pacto com o homem, né? Mostrando as suas leis, os seus mandamentos. E para que o homem não viesse a errar mais, né? O homem estava fazendo muita coisa errada, estava adorando a idolatria, e isso não é do agrado de Deus, né? Deus ele tomou o povo para ser propriedade dele, né? E Deus, ele é, que nem eu falei, Deus é um Deus zeloso, né? Ele tem ciúmes do seu povo, né? É um povo que foi escolhido, um povo que Deus tratou ali no deserto, protegeu de dia e de noite, até chegar à terra prometida, né? Deus cumpriu o que Ele tinha falado para o povo, que daria uma terra
que manasse leite e mel, né? E ele cumpriu a sua palavra, né? Mas o povo, quando entrou ali naquela terra, começou a contaminar a terra que Deus prometeu, né? Começaram a fazer muitas coisas erradas e desagradar a Deus, né? Então, nós temos que ter reverência ao Senhor, né? Porque mesmo que Deus não desse nada pra gente, só o fato dele ser Deus já é uma grande conquista, né, do ser humano. Que só a presença de Deus já nos alegra, nos anima e tudo que Deus tem feito é bom para a gente, para a nossa família, né? Mesmo nesse momento de tribulação e muitas pessoas estão passando por dificuldade, mas Deus está presente em todos os momentos, né? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os irmãos que estão acompanhando essa aula. Que Deus abençoe a todos, né? Que os irmãos venham comentar e vamos tirar bastante proveito dessa lição, bastante ensinamento, para que daremos andamento, né? A lição 10 que tem início hoje. Quero agradecer a todos, fique com Deus e obrigado pela atenção.